Boa noite a todos. Aqui mais uma vez, num live no meu perfil, professor Rodrigo Jungmann. Tudo bom? Vamos esperar um pouco para ver se entram pessoas. Peço desculpas por estar entrando tão tarde hoje. Lamento, pessoal, que eu esteja entrando tão tarde, mas é que realmente eu estava na rua e houve essa confusão toda, né, da soltura de José Disseu, que me aborreceu enormemente. Eu quase desisti de fazer essa live hoje, de tão aborrecido que eu fiquei com essa história. E aí, bom, me demorei um pouco onde eu estava até voltar para casa. E evidentemente tive que tomar banho, me vestir, preparar as coisas, etc. O tema que eu preparei para hoje, ou melhor, que eu preparei não, que eu vou fazer de improviso, porque eu nem tive tempo de preparar. Tão aborrecido que eu fiquei com essa soltura do Disseu, eu acabei não preparando, porque eu sempre tenho pelo menos um esquemazinho pronto. Mas dessa vez eu não cheguei a fazer porque realmente eu estava muito aborrecido com esse negócio da soltura do Disseu e tal. Então quando eu for falar dessa questão dessa soltura do Disseu, por um placar de 3-2, me parece, com um voto decisivo do Gilmar Mendes, eu realmente me aborreci muito com essa história. E a live que iria começar às 21 horas, só estou conseguindo começar agora. Bom, uma palavra preliminar. Evidentemente que alguma pessoa que, digamos, veja a minha reação no Facebook, inclusive eu fiz um gesto lá, né, obsceno, para homenagear o STF, por assim dizer. Qualquer pessoa que veja isso pode pensar que foi uma reação exagerada, talvez, né? Ou ainda, os mais puristas, digamos assim, poderiam dizer: ora, mas você, Rodrigo, você não é advogado, você não é jurista, você não entende dessas coisas. Talvez haja razões técnicas tais que justificassem essa soltura antes do transcurso completo da pena, visto que Dirceu, salvo engano, está preso há cerca de 5 anos, mais ou menos, 5 ou 6 anos, e a pena dele, disso eu me lembro claramente, era de 10 anos e 10 meses. 10 anos e 10 meses. Até na época, o Macaco Simão, né, o humorista da Folha, fazia essa brincadeira, né, que Dirceu era nota 10, 10 e 10, 10 anos e 10 meses. E, no entanto, aparentemente ele está cumprindo metade da pena, ou talvez um pouquinho mais. De fato, eu não sou jurista para ter competência de me pronunciar sobre o aspecto técnico da soltura no sentido pontual, esse caso especificamente. Mas, jurista ou não, o fato, meus amigos, é que qualquer cidadão brasileiro atento, qualquer cidadão brasileiro com 2 olhos na cabeça para ver o que está diante da sua cara, que está à vista de todos, não hesitará em dizer que o STF, comparado às outras cortes de primeira instância, por exemplo, é incomparavelmente mais leniente, por um lado, e mais vagaroso. Vocês podem observar que, por exemplo, naqueles grampos que saíram numa certa época acerca dessa temática da possibilidade de ser preso, todo o temor dos políticos era o que eles chamavam de descer, ou seja, sair da corte máxima mais elevada, que é o STF, para uma instância inferior.
O grande pânico deles não era propriamente a acusação em si, mas a circunstância em que eles descessem. Porque eles sentiam que, estando no STF, muito dificilmente a coisa iria prosperar. Ou porque seriam absolvidos, ou porque a coisa fica para as calendas gregas e eventualmente prescreve e fica tudo por isso mesmo. E de fato nós temos uma situação esdrúxula em que Renan Calheiros, por exemplo, tem 7, 8, 9, alguma coisa assim, processos contra ele no STF e não é julgado por nada, e isso fica sendo perpetuado indefinidamente. Né? Aécio Neves tem processos e sei lá quanta gente. O sujeito praticamente só se dá mal quando ele desce, ou seja, quando ele sai da instância superior. Aí vocês podem dizer, bom, mas e o mensalão? Ora, o mensalão foi um caso muito particular, em que, por um lado, a sociedade brasileira teve a sorte de que o julgamento foi presidido pelo Joaquim Barbosa, que, se por um lado ideologicamente está longe de ser um conservador, pelo contrário, ele é um homem de esquerda, ele é eleitor do PT, etc. Mas, tanto quanto se saiba, é uma pessoa correta, honesta. E ele, segundo nos pareceu à época, creio que a todos vocês, julgou o processo de uma forma que exibiu, digamos, lisura, independentemente de que ele tivesse uma preferência ideológica pelo PT. Ele soube ser um juiz correto, a meu ver, na ocasião. E de resto, segundo ficou evidente, as evidências eram tão abundantes na época, havia uma superabundância de evidências, de tal sorte que mesmo aqueles juízes que tentaram de alguma maneira ser lenientes, em alguns momentos eles tinham que condenar. Lewandowski, por exemplo, junto com o Toffoli, provavelmente o mais petista em suas simpatias e o mais leniente no julgamento, mesmo Lewandowski teve que dar algumas sentenças condenatórias. Porque o direito, evidentemente, que tem uma dimensão técnica, uma dimensão formal, de tal sorte que, por mais que os indivíduos que lá estejam presentes sejam, quase todos eles, escolhidos pelo PT, e os que não foram escolhidos pelo PT são Gilmar Mendes e Celso de Mello, salvo engano. Gilmar Mendes foi escolhido por Fernando Henrique, que evidentemente é um homem de esquerda, e Celso de Mello, que é o decano da casa, me parece que foi do período de Sarney, não é? Então é um juízo maciçamente composto de pessoas de esquerda. Porém, como eu disse, o direito tem inapelavelmente uma certa dimensão técnica. Há certas situações em que o sujeito, por mais que possa eventualmente querer puxar a sardinha para favorecer alguém ideologicamente, ou por simpatia ideológica, ele não tem como, porque é tecnicamente impossível, é juridicamente impossível. Então a sociedade brasileira, nesse sentido, teve uma certa sorte naquela época, porque a pessoa principal no julgamento, que era o relator, Joaquim Barbosa, apesar de ser um homem de esquerda, em tese simpatizando do PT, mas enquanto jurista ele se comportou com correção, e as evidências eram de tal sorte acachapantes e gigantescas que não tinha como escapar. Mas agora, digamos assim, a nação hoje vai dormir chocada com o fato de que subitamente a sentença de José Disseu foi abreviada. Dias atrás nós já tivemos a notícia de que Eike Batista havia sido solto. E não dá para escapar a sensação e a impressão de que tudo isso revela um processo em andamento no sentido de esvaziar a Lava Jato. Eu acho que nenhum de nós é ingênuo
a ponto de negar que há algo por trás disso, que não é apenas, digamos, uma decisão meramente jurídica, estritamente técnica, mas que há algo por trás disso. E que isso está claramente relacionado à tentativa de esvaziar a Lava Jato enquanto processo de investigação que agora, pela primeira vez, começa a atingir a quase totalidade da classe política. Ou seja, há um potencial latente para que 90% talvez dos políticos brasileiros se deem mal. Não é só esse, aquele outro, não é só o Azeredo né, que foi de certa forma beneficiado pelo STF, porque ele só foi preso depois que desceu. Não é só o Azeredo, não são só os petistas ligados ao mensalão, é a reca toda, ou quase toda. É uma porcentagem escandalosamente alta da classe política brasileira que, de alguma maneira, está relacionada, né? A proporção de políticos já citados nas listas que já vieram à tona é extremamente elevada em relação ao montante, ao número total de políticos, e além disso, há ainda outras delações por virem. Delações, inclusive, algumas das quais eram iminentes. Palocci, creio, ia fazer uma delação a qualquer momento. Alguém disse aí que só vai viajar de jegue, medo desses aviões que caem. De fato, os aviões caem muito no Brasil. Tem aquela história do Teori Zavascki, que tem muita coisa esquisita, né? Muito avião caindo no Brasil, é muito estranho. Aí, já desistiu, alguém escreveu, já desistiu quem? O Palocci? O Palocci já desistiu? Se for, faz sentido, né? Porque quando o sujeito vê que a coisa está começando a perder fôlego, ele pode procurar uma acomodação, pensando que ele talvez venha a ser beneficiado futuramente. Não pela delação premiada em si, mas pela leniência progressiva das cortes. Então, sem dúvida que é preocupante e sem dúvida que Zé Disseu indiciado na Lava Jato 2 vezes. Quer dizer, Zé Disseu não é só o mensalão, Zé Disseu é tudo além do mensalão. Então é evidente que isso faz parte de um processo mais amplo, no qual atores de vários partidos estão interessados em esvaziar a Lava Jato. Isso é de uma clareza cristalina e a pessoa teria que ser extremamente ingênua para não perceber isso. E em particular tem sido dito que a mulher de Gilmar Mendes tem relações de amizade ou parentesco com uma pessoa de alguma maneira relacionada às investigações. Isso por si só já deveria ser motivo para o sujeito exigir para si mesmo suspeição, não? Dizer, não, eu não posso julgar esse caso porque eu tenho gente minha que está relacionada a isso. Pessoas dos meus círculos de amizade, do meu círculo familiar, afetivo, etc., está relacionado aos julgamentos. Então, eu me declaro suspeito, não tenho condições de manter emocionalmente, pelo fato de estarem envolvidos familiares, amigos, assim por diante, não tenho condições emocionais de me envolver nisso, me declaro incapacitado para julgar. É evidente que ele deveria ter feito isso. Como o Toffoli, naquela época, deveria ter se declarado inapto para o julgamento também, visto que ele havia sido, até pouco tempo antes de ser nomeado, advogado do PT e especialmente, todo mundo sabe que tinha uma relação próxima, ou relativamente próxima, com José Disseu, que é um dos acusados. Quer dizer, está tudo errado. Tudo errado. Então, além da questão do aparelhamento ideológico, de ser uma classe maciçamente... um grupo maciçamente de esquerda, como grande parte das cortes brasileiras estão aparelhadas. Não só no STF, mas a gente sabe, o Ministério Público tem uma banda podre, uma banda que foi totalmente dominada pela militância esquerdista. Além de haver esse aparelhamento ideológico, mesmo de um ponto de vista estritamente técnico da condução do processo, tem certas coisas óbvias
que os julgadores deveriam fazer e não fazem. Se eu sou um juiz e alguém está... e vem para as minhas mãos um caso que envolve um irmão meu, uma irmã minha, uma namorada minha, sei lá, qualquer coisa que envolva um grau de proximidade dessa ordem, eu tenho que me declarar simplesmente incapacitado para o julgamento. Então está tudo errado ali.